tentar cumprir exatamente o tempo de 20 minutos, mas antes eu já quero penhorar uma parte desse tempo para fazer meus elogios e todo meu agradecimento à nossa querida coordenadora, a professora Adriana, sem a qual não apenas este evento, mas todo o nosso curso não estaria aonde está. Eu faço isso, eu não estou vendo o rosto, está aqui o rosto dela, e faço isso com um sorriso estampado no meu rosto, e quero estender também para a professora Valesca, que é uma fiel companheira da professora Adriana. Então, não é só este evento, é este evento e o nosso mestrado e o doutorado que se avizinha, se Deus quiser. Também quero deixar meu agradecimento especial aqui ao mais capixaba dos gaúchos, o meu querido amigo, o professor Hermes, que, além de ter sido extremamente gentil e trocado o dia de fala comigo, amanhã seria o meu tema, me colocou no tema que eu optei por que seria o de amanhã, que era o tema que eu gosto muito de falar, mas por razões do destino e por razões familiares, eu vou ter que viajar amanhã de manhã, e ele acabou me cedendo esse momento justamente para que eu pudesse fazer. Eu não vou repetir aqui o áudio que eu mandei para ele de agradecimento, porque vocês vão ficar emocionados, mas eu quero deixar isso registrado, dizer que é uma pessoa que eu gosto muitíssimo, é uma pessoa extremamente dócil, amorosa, gentil, e sem contar as qualidades como professor. Nós vamos falar aqui de um tema que talvez seja ele o professor, né? O professor Hermes é uma das maiores autoridades no assunto e certamente venho substituí-lo em 20 minutos sem poder dar conta do recado. De qualquer forma, Hermes, muito obrigado pelo seu carinho. Agradeço em nome do Hermes todos os professores que estão aqui presentes, professor Diego, professor Federico, meu querido amigo, professor Samuel, que tanto admiro e que acompanho desde o início, desde o seu mestrado lá na Universidade de São Paulo. É uma honra para mim poder estar aqui. Eu vou tentar fazer uma exposição, como só ia acontecer, eu sou uma pessoa extremamente provocativa. Eu não pretendo aqui, em 20 minutos, e agora talvez 15, 16, trazer soluções ou apresentar, enfim, fórmulas que pretendam dar algum direcionamento ou alguma luz em relação a esse tema dos precedentes. Muito pelo contrário, eu vou acender ainda mais um pavio, eu vou acender ainda mais os problemas que envolvem o precedente e, mormente, o precedente no Brasil. E vou puxar a minha fala a partir da fala excepcional, tanto do professor Roteiza de manhã, quanto do professor Flávio Luiz Yacho, que fizeram questão de dizer... na verdade, eu ia falar de outra coisa, mas aí, diante da fala que foi do professor Roteiza e do professor Flávio, que usaram a expressão abismo, e eu achei uma expressão extremamente apropriada para dizer do espaço que existe entre a teoria e a prática do precedente no Brasil. Nós temos um verdadeiro abismo, com a precisão da palavra, aquilo que se diz ser na formação e na aplicação do precedente, ou seja, entre o discurso retórico e aquilo que na prática a gente assiste. E o que eu vou pretender dizer para vocês é, na verdade, o que está... Eu vou trazer em forma de perguntas para que nós possamos fazer alguma reflexão jurídica em cima disso. O que está nesse abismo? Até para poder chegar a uma conclusão, se sim ou se não, se daqui a 30 anos o código muda, leva-se embora toda a teoria que vem toda a teoria, verdadeira teoria que nós vemos dizendo aqui sobre precedentes, e vão falar assim, não, agora vamos voltar ao que era, porque o nosso sistema realmente não é um sistema que comporta esse modelo de precedentes. Então, eu vou trazer perguntas que são provocadoras, inclusive fazendo menção nessas perguntas ao problema
fatídico julgamento desse habeas corpus. Mas vamos lá. O segundo slide, eu não sou um homem afeto a PowerPoint, vocês veem a péssima qualidade do meu. Eu peguei uma figura lá que mostra um abismo, um tanto, se fosse esse tão bonito esse abismo, não teria tanto problema, mas o abismo, talvez eu devesse procurar alguém olhando para Hades, que era ali vamos dizer, na mitologia greco-romana, correspondia justamente àquele que ficava no inferno. Mas a primeira pergunta que eu faço antes de introduzir o próximo slide é: vocês têm noção de quantos advogados existem no Brasil? Inscritos na OAB? 1 milhão. Então, antes da gente chegar no próximo slide, no outro slide que será com as perguntas, e já dando esta informação a vocês, que nós temos por volta de 1.200 cursos de direito e temos 1 milhão de advogados inscritos, eu trouxe aqui alguns livros de doutrina sobre precedentes, e não por acaso, o primeiro deles é o do nosso querido professor Hermes Zanetti. E eu botei aqui alguns desses livros fazem parte da nossa bibliografia, inclusive das disciplinas do mestrado que nós demos sobre proteção, sobre tutela objetiva, do direito objetivo no Brasil. E eu trouxe alguns dos grandes nomes de precedentes no Brasil. Não todos, obviamente, porque o slide não comportava, mas trouxe, pelo menos, alguns que fazem parte daquilo que é a nata. Ou seja, nós sabemos o que é o precedente. Nós sabemos, basta ler esses livros aqui, que você vai ter uma exata noção e precisão do que é o precedente. Ah, eu nunca estudei precedente. Leia esses livros. Leia esses livros e você vai sair daqui com um conhecimento acerca do que é precedente. Se você não tiver muito tempo, pode escolher 3 aleatoriamente, e eu sugeriria sempre o primeiro daquela lista ali, mas você vai sair sabendo o precedente. Tem o do Dierle também, vocês podem ver aqui também, está citado. Então, todos esses livros fazem parte da nossa bibliografia. Ou seja, a doutrina conversa e dialoga sabendo o que é precedente, o que é teoria do precedente, como se aplica, como se forma, enfim, os conceitos fundamentais. Só que existe um abismo entre o discurso e a prática. E eu posso falar de prática por quê? Porque eu advogo há mais de 20 anos. Eu advogo há mais de 20 anos e sei exatamente o que eu estou falando. Ninguém precisa me dizer que a prática nega absolutamente a teoria dos precedentes. Eu digo isso porque semana passada, por exemplo, eu até comentava com o professor Flaviacho, semana passada eu consegui e me dei por satisfeito que no Tribunal de Cúpula foi pedido vista num processo em que eu advogo, onde eu tenho pedido incessantemente que se aprecie um distinguish. Só isso. Só de ter falado, pedi vista para olhar, já comemorei, estou feliz da vida. Isso é o máximo que um advogado provinciano consegue no Superior Tribunal de Justiça. Infelizmente, é a nossa realidade. Infelizmente, como dizia Pascal, eu pelo menos tenho o direito de saber que sou esmagado. É isso. Então, o discurso, aquilo que a gente dá na sala de aula, aquilo que a gente dialoga, aquilo que a gente conversa, as nossas discussões, até na minha casa, com os meus grupos de estudo, sobre precedente raiz e precedente Nutella, como a gente apelidou, isso é um mundo muito pequeno, é um mundo muito restrito, porque o mundo de carne e osso é um mundo em que isso não rola, isso não acontece. E por que não acontece? Comecemos ali com as perguntas. Próximo. Num país com 1 milhão de advogados inscritos que trabalham como tal e foram formados para a litigância. E de onde retiram seu sustento?
É possível que interpretem o sistema de precedentes do STJ e do STF e orientem seu cliente no sentido de que não tem razão e de que não vale a pena discutir em juízo se a lei abstrata indica uma orientação diversa e os órgãos de cúpula não se entendem? Nós temos quantas disciplinas, quantas matérias de processo civil na faculdade? E de processo penal, de processo enquanto instrumento? Um monte. Quanto tempo é dedicado de soluções adequadas para resoluções de conflitos? Uma aula e meia? Quantos, num país com 1.200 cursos de direito, com no mínimo 100 formandos despejados por semestre em cada um desses cursos, há realmente um desestímulo à litigância? Temos disciplina de mediação? Nós formamos mediadores na faculdade? Não. Óbvio que não. A gente não forma. A gente não forma, a gente não consegue nem mediar as relações da nossa casa. Quanto mais se propor a resolver. Esses dias, eu, na fila e esperando para pagar no posto de combustível, uma senhora começou uma discussão com um senhor na frente e, imediatamente, por aquela mínima discussão sobre quem entraria na bomba antes do outro, eu vou para a justiça. Eu pensei comigo, vai para a justiça por quê? Essa é a mentalidade. É tão fácil, é tão acessível a justiça, né? Num país em que a Corte Máxima julga a mesma questão de direito 3 vezes em menos de um mês, com a possibilidade de ser diferente. É isso que a gente está vendo. Foi julgado do Palocci 7-5. Não era para ser 6-5? Quanto tempo que foi 6-5? O tema voltou, com certeza. E vai voltar daqui a pouco na ADI. E os jornais já antecipam as possibilidades de mudança. Mas espera aí, nós estamos falando em julgar 3 vezes o mesmo tema, sendo que o tema foi solidificado em 2016. Por que que alguém merece uma... Por que que eu não consigo análise de um distinguish e alguém consegue a apreciação de um habeas corpus, processo, aspas, subjetivo, no Supremo Tribunal Federal? Por que que vai julgar uma matéria como essa? Por que que um julgamento desse recebe 400 páginas de um voto e a maioria é simplesmente uma linha? Uma federação continental, vejam. O problema da federação foi trazido pelo Flávio e eu retomo para dizer o seguinte: o Brasil é um país continental. Há quem diga que nós temos 8 biomas diferentes. Há quem diga que temos 9, há quem diga que temos 7 biomas. O que significa ter biomas nessa proporção? Significa que temos clima, vegetação, relevo absolutamente diferente. Significa que temos, além disso, pessoas diferentes, etnias diferentes, multiculturas diferentes. E a Argentina, que estamos aqui, que é o 8º país maior em extensão, nós somos o 5º, vive certamente o mesmo problema e nós vimos em dobro. Nós temos uma multicultura formada por uma miscigenação. Nós temos alguém que já foi no Pará, e se procurar se alimentar no Pará, vai ver que é completamente diferente do Sul. Isso é o quê? Nós somos cheios de regionalismos. Você pretender que dentre os, se eu não me engano, 18 mil juízes do Brasil interpretem da mesma forma as mesmas questões, é uma utopia. É absolutamente uma utopia.
Nós temos certas atividades culturais no Sul que não são as mesmas do Norte do Brasil. Vocês imaginem que a vaquejada foi negada, foi reconhecida a sua inconstitucionalidade no Supremo por 6-5. 6-5 não é resultado. Significa dizer que 5 acham que é prática cultural permitida. Tanto é verdade que a emenda constitucional que acrescentou o parágrafo 7º na Constituição Federal 225 é uma emenda chamada emenda da vaquejada. Foi logo depois dessa decisão do Supremo. Então, uma federação continental criada às avessas. Por que é uma federação continental criada às avessas? Porque a República do Brasil foi criada por um golpe militar. A República Brasileira nasceu de um golpe militar. As 5 únicas vezes que um Senado recusou uma indicação para o Supremo, as 5 únicas vezes em 128 anos de existência, foram no governo Floriano Peixoto. Justamente por conta de uma revolta que se prendia, porque a intenção de se trazer Prudente de Moraes, que era o primeiro presidente civil. Em 1891, nós instituímos uma república por golpe, tanto que o nosso presidente era o Marechal Deodoro da Fonseca. Eu comentava com o Cabral, mais cedo, o Estatuto da Terra, de 64, foi criado pelos militares. Não é um paradoxo? Ora, vocês imaginem o seguinte: se uma federação continental criada às avessas por uma república militar, sem respeitar as diferenças regionais e fixando uma competência legislativa mínima para cada estado, é do tipo assim, olha, ao invés dos estados criarem a União é que criou os estados. E aí disse, estado, você vai ficar com essas competênciazinhas aqui. Por isso que a competência 20, 21, 22, 23 e, basicamente, a 23 é material, mas 24, 22 e 21 é tudo da União. E aí foi aquilo que o Flávio Archer falou, que as leis... Quando o desembargador Samuel julga um caso, ele não julga um caso com base na lei estadual, salvo raríssimas exceções. Ele julga com base na lei federal. E no pior cenário vai sempre ofender o CPC, porque é lei federal. E por isso não será incomum eu recorrer de especial e de extraordinário, considerando que a nossa Constituição é uma Constituição analítica. É possível estabelecer um sistema de precedentes que traga isonomia, coerência e estabilidade num Estado como esse? Num país onde a aplicação de precedentes se faz basicamente por um sistema de silogismo. Vejam, se todos lessem o que está escrito nos livros do Hermes, do Buril, do Bustamante, do Dierle, se todo mundo lesse o que está escrito nesses livros, veriam que precedente não é norma e nem enunciado abstrato. Esse é o precedente Nutella. Esse é o precedente que vai gerar um silogismo. Ora, mas precedente não é isso. Precedente é eu fazer, basicamente, mas não exclusivamente, um raciocínio analógico. É eu olhar para trás e falar assim, puxa vida, alguém usou como razões de decidir para estes fatos ali, aquelas soluções. Para essas soluções aqui, eu vou fazer um cotejo, uma comparação. Existem mais semelhanças do que diferenças e eu vou aproveitar o que dá. Basicamente é isso, só que o nosso precedente, o nosso modelo, é um modelo que se pretende ser participativo, representativo, mas com data, hora e lugar marcado para formar um enunciado abstrato para o futuro. Com mais de 13.650 leis federais, 13.650 leis federais, milhares e milhares de resoluções, decretos e portarias, e com um poder judiciário com 18.011 juízes em 2006, desembargadores e ministros, onde as diferenças culturais são aberrantes, é possível falar em uniformização? Num sistema legislativo que privilegia hoje, porque essa é a tônica,
conceitos jurídicos indeterminados, para que em cada caso concreto se aprecie as circunstâncias do caso concreto, adequando a solução, a norma ao caso concreto. Se eu tenho que fazer isso para aplicar uma situação, como eu não vou levar em consideração os fatos na hora de aplicar o precedente? Num país em que os maiores litigantes apostam e ganham com a utilidade econômica da judicialização, há precedentes ou há julgamentos em bloco, como diz o CPC? O CPC usa essa expressão, julgamento em bloco, no artigo 12. O que é julgamento em bloco? Eu já vi um julgamento em bloco no Tribunal de Justiça, não daqui, do Rio de Janeiro. Eu fui assistir um julgamento e, na hora que eu fui assistir o julgamento, o meu embargo de declaração estava lá numa pilha. Estão julgados todos esses. Não deu nem tempo. Foi. Do mesmo caso, foi tudo julgado. Isso é julgamento em bloco. Que precedente é esse? Que desgraça é essa? Num país onde o Código de Processo Civil estabelece um sistema de precedentes com hora marcada e mistura de conceitos, o Código mistura, confunde conceitos de tese jurídica, jurisprudência dominante e precedente, é possível falar num sistema genuíno? Num país que adota um modelo de súmula vinculante. Súmula vinculante é a antítese do precedente. A súmula vinculante é a antítese de um precedente, daquilo que se diz ser precedente. Detalhe, súmula vinculante formada por um julgado. Nós temos casos no Supremo Tribunal Federal de súmula vinculante, súmula 5, das algemas, que está na moda, com base em um julgado. Porque aquilo que eles dizem que é precedente, e eles usam a palavra precedente, para formar a súmula, aquilo que eles usam é nada mais, nada menos do que um julgado de 78, um julgado de 82 e um julgado depois da súmula ter sido formada. Como? Um julgado de um caso gerou súmula. E esse não é o único exemplo. Se você for lá na súmula 5, a mesma coisa, são 2 julgados. Se você for na súmula 20, a súmula 20 é uma piada. A súmula 20 é um caso de direito, totalmente de direito de massa. Processos de massa que viraram súmula. Num país em que é preciso estabelecer um pré-primário, eu botei pré-primário de propósito, é um beabá, de como se deve fazer um julgamento fundamentado. Veja, o desembargador Samuel citou 3 enunciados dizendo que precisam dizer não faz precedente se não tiver fundamentação. Mas toda decisão não tem que ser fundamentada? Mas num país em que os embargos de declaração é o reconhecimento de que pode fazer uma decisão sem fundamentar, nós temos um recurso porque reconhecemos que as decisões não são fundamentadas. É mais ou menos como se dissesse assim, cuidado, buracos na pista. Não vou consertar, mas se fique sabendo que tem buracos na pista. Será que todo recurso especial e todo recurso extraordinário não deveria ser integrador de um sistema de precedentes constituídos na Corte Suprema, que é como falava com o meu querido Hermes? Todo recurso especial e todo recurso extraordinário veiculam a discussão de uma questão de direito que deveria ser integradora, deveria ser um pontinho, deveria ser uma migalha para formar um sistema de precedentes. Mas não. Precisa dizer qual vai ser. Nossas cortes de apelação e Suprema funcionam como verdadeiro sistema de formador de precedentes? Não funciona. E aí o próximo slide, para a gente finalizar, eu peço desculpas porque acabei passando o meu tempo, já 5 minutos a mais já. Nós podemos ter esperança de ser implantado um sistema de precedentes ou o CPC muda antes que se mude a nossa mentalidade? Eu não sei. Realmente eu sou otimista. Quem me conhece sabe que eu sou otimista. E sou um lutador por isso. Mas eu acho que, primeira coisa, nós precisamos reconhecer que aquilo que se diz e que tem se dito ser sistema de precedentes não é um sistema de precedentes.
o tal do precedente com hora marcada, o precedente faroeste caboclo, como disse o querido Talamini, é, na verdade, um filtro redutor de demanda. É um método para reduzir demanda, que não é ilegítimo, não. Pelo contrário. Não sou contra IRDR, não sou contra métodos repetitivos, não sou contra. Absolutamente não sou contra, pelo contrário. Mas a gente precisa saber, que é o que o Hermes estava falando. Eu preciso ter transparência. E isso, veicular como se precedente fosse, botar goela abaixo como se fosse um precedente para nós e trazer como ícone disso um IRDR, data vênia. É não ler o que está escrito naqueles livros que realmente dão esperança para que nós tenhamos realmente um sistema de precedentes. Eu costumo dizer que o sistema de precedentes urge porque é inaceitável que o Joaquim dos Anzóis jamais tenha o seu habeas corpus julgado pelo Supremo e uma outra pessoa tenha o seu habeas corpus julgado pelo Supremo com todas as pompas, com direito a votos intermináveis, a televisão e isso e aquilo outro. Então, isso, só um precedente pode trazer a ideia de isonomia, só a ideia de estabilidade, de coerência e de respeito ao judiciário. Eu agradeço aos senhores e peço desculpas por ter cedido o meu tempo.